Hoje a live vai ser sobre não se esqueça dos dentes posteriores nesse mundo de transformação de sorriso, né? A gente vê aí nas redes sociais, na mídia, principalmente no Instagram, né, que é onde eu acompanho mais. É um apelo muito grande, né, de estética. O Hoffey está entrando muito forte, mas no caso aqui nosso vai ser transformação de sorriso que nós vamos conversar. Então assim, tem muito casos de antes e depois, né, o que está quente agora, no sucesso são as lentes de resina, né? Há pouco tempo foram as lentes de contato de cerâmica, né? Então facetas de resina, faceta de cerâmica. Nós temos aí muito apelo, né, em relação a esse assunto. Então o que eu quero falar hoje, conversar hoje na live, é sobre a importância dos dentes posteriores, né? O que ele funciona, qual é o papel dos dentes posteriores, né, principalmente na longevidade, né, desses tratamentos estéticos, né? E por que eu estou falando isso? Olá, gente. Por que eu estou falando disso? Primeiro, então, vou me apresentar. Eu sou o Emílio Akaki, para quem não me conhece. Eu sou dentista há quase 29 anos. Formei em 94. Talvez eu tenha mais tempo de odontologia que muitos aí de vida, né? Sou professor de graduação há 25 anos. Eu comecei como professor substituto da FMG, depois eu participei da fundação do curso de odontologia da Newton Paiva, depois eu fiquei muitos anos como sendo professor da PUC e nos últimos anos, precisamente em 2019, fui para a Faculdade de Ciências Médicas e atualmente eu dou aula somente na pós-graduação, né? E talvez em breve nós vamos voltar a dar aula na graduação, já que a Ciências Médicas começou um curso de graduação em odontologia. E desde o início, lá na Newton Paiva, eu participei da formação do curso, como eu disse, e a primeira disciplina que eu dei aula foi Anatomia Dental e Oclusão. Então eu dou aula de oclusão há muito tempo, desde o século passado, vamos dizer assim, há muito tempo. E gosto muito dessa matéria, né, dessa disciplina, desse conteúdo, né? Fiz a formação em prótese, especialista em prótese, então eu trabalho muito com reabilitação oral, reconstruções de dentições e vejo muita importância, né, dos dentes posteriores, né, principalmente, como eu já disse, na longevidade, né, dos tratamentos estéticos. Isso é muito importante. Então, assim, vamos ver aqui o primeiro aspecto, né, especificamente, para entrar no assunto agora, especificamente, dentes posteriores. Vou começar pelos dentes posteriores, a importância dos dentes posteriores. Então, o primeiro aspecto que eu digo dos dentes posteriores é que o professor Aníbal Alonso, no livro Reabilitação Oral e Oclusão, ele fala muito bem dos dentes posteriores. Qual que é a função principal, né, dos dentes posteriores numa oclusão, né? Numa oclusão balanceada e equilibrada? Triturar alimentos, mastigação. Então, devido à forma da coroa, à forma da raiz, às vezes o dente posterior tem duas raízes, três raízes, né? Você tem premolar com uma raiz só, mas a forma da coroa e a forma da raiz, eles servem principalmente para poder fazer a trituração do alimento. E nessa trituração do alimento, numa oclusão balanceada e equilibrada, ela predomina as forças verticais. Então os dentes posteriores, eles funcionam muito bem, eles foram muito bem preparados devido à sua forma e função, né? Esse binômio forma e função é muito utilizado na oclusão. Então, devido à forma e função da coroa e da raiz, eles suportam muito bem carga vertical. Mas, por outro lado, eles não suportam bem carga lateral. Eles não suportam, devido novamente à sua forma do dente, ao design do dente, eles não suportam bem carga lateral. E os dentes anteriores? Os dentes anteriores, devido à forma da coroa e da raiz, eles suportam bem cargas laterais. Então, devido à forma da raiz, forma da coroa, principalmente o canino. Olha o canino superior, ele tem uma coroa bem volumosa, uma raiz mais volumosa ainda. E aí, Ângela, tudo bem? Então você tem uma forma
de coroa, raiz do canino superior tem mais ou menos, do comprimento total do canino superior, 2/3 é de raiz e 1/3 de coroa. Então um dente muito volumoso, suporta bem cargas laterais. Ele foi feito para suportar cargas laterais. Então, olha só que interessante. Dentes anteriores suportam bem carga lateral, mas não suportam carga vertical. Então olha só como é que se encaixa direitinho. Dente posterior suporta carga vertical, não suporta carga lateral. E o dente anterior, ao contrário. Dente anterior suporta bem carga lateral, mas não suporta carga vertical. Então eles se completam. Dentes anteriores completam dentes posteriores. Isso é a dica número 1 de hoje. É a regra da oclusão básica, a básica, a regra número 1. E a dica número 1, regra número 1 da oclusão. É a mútua proteção. Então, dentes posteriores protegem os dentes anteriores no fechamento. Então, no fechamento lá na MH, na máxima intercuspidação habitual, os dentes posteriores é que suportam a carga da mastigação. Eles é que devem triturar os alimentos, suportando a carga da mastigação, a carga gerada da mastigação, né? Os músculos potentes elevadores da mandíbula, masseter, pterygoide medial, feixe anterior do temporal, eles suportam, têm muita carga, muita potência, né? Então suportam bem esse tipo de mastigação, né? De carga vertical nos dentes. Então, nós temos esse tipo de situação na mútua proteção. Bom, a primeira regra da mútua proteção: dentes posteriores protegem dentes anteriores na mastigação. Então, no fechamento da mastigação, dentes anteriores não tocam, ou tocam bem de leve. Então, o canino pode até tocar, porque o canino ele suporta bem isso. Mas, na primeira regra da mútua proteção, dentes posteriores protegem os dentes anteriores, eles que recebem a carga. E a segunda máxima, né? Essa é a primeira máxima, a primeira regra da mútua proteção. A segunda máxima da mútua proteção: nos movimentos excursivos da mandíbula, dentes anteriores protegem os posteriores. Então, você faz uma protusão, por exemplo, a face vestibular do incisivo inferior, ele desliza na face palatina do incisivo superior. Então, quando a mandíbula quer ir para frente, ela é obrigada a ir para frente e para baixo. A guia obriga a mandíbula a ir para baixo, desocluindo os dentes posteriores, evitando que os dentes posteriores sofram cargas laterais. E na lateralidade? Na lateralidade você tem o canino inferior, a face vestibular do canino inferior, contra a face palatina do canino superior. Na lateralidade, quando a mandíbula quer ir para o lado, obrigatoriamente devido à guia canina, a mandíbula é obrigada a ir para baixo, desocluindo os dentes posteriores, evitando carga lateral nos dentes posteriores. Então, isso é a mútua proteção. É a primeira dica, a primeira regra básica de quando você vai fazer um tratamento, né, odontológico no paciente. E no caso das transformações de sorriso, como é que se aplica essa regra, né, da mútua proteção nos dentes na transformação de sorriso? Bora. No exame clínico, você tem que observar não só os dentes anteriores, mas também os dentes posteriores. Se eles estão presentes, né? Se presentes, estão bem alinhados, se estão ocluindo, se estão tocando, né? Pode ser que eles estejam lá. Eu já vi pacientes que têm dentes posteriores, mas não tocam efetivamente, sobrecarregando os dentes anteriores. Então, se você faz um tratamento estético nos dentes anteriores e os dentes posteriores não tocam, ou não tem uma boa proteção, né, da mútua proteção, né, da regra número 1, você pode ter problemas nos dentes anteriores, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui somente duas fotos, né, dois casos, né, com poucas fotos, só para ilustrar essa ausência, né, de dentes posteriores, de contenção posterior, o que pode acarretar nos dentes anteriores. Vou só mostrar aqui uma foto aqui, ó. Primeira fotinha. Observe essa paciente. Essa paciente, vista um pouco de perfil, ela tem os dentes um pouco projetados para vestibular. Além disso, olha lá, principalmente os incisivos centrais. Além disso, você vê também diastemas entre os dentes anteriores. Então, essa é uma característica de falta da regra número 1, da máxima número 1 da mútua proteção. Dentes posteriores não estão protegendo os dentes anteriores. Vamos olhar aqui outra foto desse caso.
Olha só, é a mesma paciente. Ela não tem dentes posteriores. Então, toda a carga da mastigação está nos dentes anteriores. E como eu disse, dentes anteriores não suportam carga de mastigação, carga vertical. Elas suportam carga lateral. Então, o dente anterior não foi feito para triturar alimento. Essa paciente, ela tritura alimento só com os dentes anteriores, porque ela não tem dentes anteriores, né, infelizmente. Então, essa paciente, ela deve ser tratada, né, como se fosse uma reabilitação. Ela tem que repor os dentes posteriores para depois pensar em algo estético ou alguma coisa. Né? O planejamento cabe algumas maneiras de chegar ao final, à conclusão do tratamento, passando por ortodontia, mas essa foto ilustra bem a falta de contenção posterior, né? Quebrando a regra da multiproteção, a regra número 1. Tá? Então, não existe dente posterior protegendo o dente anterior. Né? Então, nesse caso específico, nós temos nesse sistema dois fatores. Um é o osso alveolar e o outro é o dente. O elo mais fraco dessa corrente, né, desses dois elos, é o que vai ceder. No caso, os dentes, nesse caso, estão íntegros. Né? Não há muito sinal de desgaste. O que aconteceu foi que o osso, devido à sobrecarga na região anterior, o osso alveolar cedeu. Então o dente vestibularizou e abriu. Essa é a consequência, nesse caso, da falta dos dentes posteriores. Aí vou mostrar um outro caso, né? O segundo caso só que eu vou mostrar hoje, para ilustrar. Outra foto. Essa foto apareceu no último módulo de especialização que a gente teve lá, e o paciente apareceu e falou assim, nossa, deixa eu tirar a foto. Olha só que legal. Essa paciente, ela tem dente posterior, mas não tem antagonista. Desse lado direito, só lá o segundo molar que ela tem antagonista. Os outros dentes, apesar de existirem, né, você tem mais dois dentes inferiores desse lado direito, não tem antagonista. Então, do ponto de vista de mastigação, não tem muito sentido, né, não tem muita função. Vamos ver outro lado aqui. No outro lado, melhor, né? Ou parecido, ela tem 3 dentes posteriores, só que infelizmente eles não tocam. Né? Então é como se não tivesse, sob o ponto de vista funcional, ela não tem dente posterior mastigando, para ter a contenção posterior, para obedecer a regra número 1 da oclusão, né, da multiproteção, que é dente posterior protegendo o dente anterior no fechamento. Tá? Então está sobrecarregando os dentes anteriores. E ao contrário da foto anterior, né, do caso anterior, no caso que eu falei de 2 elos da corrente, osso alveolar e dente, nesse caso, ela relatou que ela mastiga, lógico, né, só tritura alimento na região anterior. Nesse caso, houve desgaste dos dentes. Então o osso alveolar dela foi mais forte que o dente. Né, que no caso anterior, o osso alveolar cedeu, então o dente abriu, né, vestibularizou e abriu o diastema. Então, nesse caso, houve desgaste dos dentes. Então, se essa paciente chegar lá no seu consultório e pedir, né, para fazer uma transformação de sorriso, aumentar os dentes, né, é aquela famosa história, é cilada, Bino. Né, porque se você fizer essa transformação de sorriso, né, colocar, seja cerâmica ou resina, não vai durar. Então a oclusão entra nesses casos, né? Isso é um caso óbvio, né? Mas pode ser que esses casos estejam meio que escondidos. Né? Às vezes tem dentes posteriores, mas a oclusão não está legal, sobrecarregando a região anterior, e você faz lá a transformação de sorriso, achando que está tudo bem no setor posterior, e pode dar com os burros na água. Então tem que prestar bastante atenção na região posterior, né? Por isso que o título da live, não se esqueça dos dentes posteriores, né, nas transformações de sorriso. Logicamente, como eu disse, são casos extremos. Voltando lá naquela foto ali, ó, do caso anterior, essa paciente chega para você e pede para poder fazer diastemas. Como é que você vai fazer? Fechar os diastemas, né? Você vai fechar, você vai ousar fechar esses diastemas, tratamento mais conservador, com resina composta, sem desgaste, só acréscimo. Então,
a segunda dica que eu dou hoje, né? A primeira foi a mutuoproteção. A segunda, quando for chegar um caso de fechamento de diastema no seu consultório, você tem que fazer algumas perguntas que são importantíssimas. Tipo, esse diastema abriu recentemente? Esse diastema que se abriu recentemente tem alguma coisa errada, né? O dente está movimentando, não está estável. Então você tem que olhar lá atrás. Não se esqueça dos dentes posteriores. Você tem que olhar lá atrás para ver se tem algum problema posterior que está acarretando uma sobrecarga na região anterior que está abrindo diastema. Essa é a questão. Vai abrir tudo de novo, isso mesmo, Cristiane. Vai abrir tudo de novo, não adianta. Aí você está com a batata na mão, né? Você colocou a mão, né? Você que é protesista aí, experiente também, você sabe, né? Tive a mesma formação lá no IPSENG, né? Então, vai abrir tudo de novo. Aí você tem uma batata quente nas mãos, né? Então, a segunda dica que eu dou é, quando você tem um diastema, perguntar se esse diastema está estável, ou abriu tem pouco tempo, ou se está aumentando, né? Porque aí você tem que observar. Antes de fazer o planejamento, você tem que diagnosticar como é que está a situação oclusal, né? E ver qual que é a situação do paciente, né? Olhar um pouquinho para trás, examinar a região posterior, né? Não é só afobadamente já, assim, não, estou com os boletos vencendo aí, estou precisando, estou devendo, Deus e o mundo, estou precisando pagar dental, pagar meu cartão de crédito, estou precisando, eu tenho que pegar esse orçamento, vão fazer, né, pensando só no agora, mas depois vai ser meio complicado, né? Então, como eu disse, esse é um caso extremo, né? Os dois casos que eu mostrei são extremos, mas bem ilustrativos. Então, pode estar meio que subliminarmente, né, escondido, os dentes posteriores podem estar presentes, mas com má oclusão, então você tem que examinar, né? Você está vendo algum reflexo dessa má oclusão nos dentes anteriores. Um outro exemplo que eu te dou, legal de você perceber, isso é comum, muito comum. Perda dos primeiros molares, principalmente os inferiores. Esses molares inferiores, o primeiro molar principalmente, ele nasce com quantos anos de idade? 6 anos, né? Média 6, 5, 6, 7 anos. Então, uma criança, ele tem uma grande responsabilidade de cuidar desses molares inferiores, né? Mas, na verdade, não é criança, né? São os pais. Os pais que têm que orientar e limpar, escovar, né? Puxar a orelha do menino, vai escovar, não pode dormir sem escovar, né? Então, mas infelizmente, na idade adulta, essa faixa dos jovens aí de 20 anos, 30 anos, quando teve uma boa orientação de higiene oral, uma boa educação, uma boa orientação, acaba que quase não tem cara, essa geração não tem. Esse é o normal, pelo menos do que eu percebo. Agora, essa geração de 30, 40 anos, 50, 60, é comum a perda do primeiro molar inferior. Então vamos observar. Se você perdeu um dente inferior, molar inferior, que é um dente muito importante na oclusão, você meio que inutilizou o molar superior também, que também é outro primeiro molar superior importantíssimo na mastigação, na estabilidade oclusal, na mastigação. Então você, na verdade, perdeu 2 dentes, né, 2 unidades funcionais, né, de oclusão, de mastigação. E o que isso vai acarretar? Isso vai acarretar na sobrecarga do segundo molar, na região da trituração do segundo molar, sobrecarga na trituração dos pré-molares. E se o paciente às vezes não tiver com uma eficiência mastigatória desse lado, pela falta de 2 unidades, né, de mastigação, mesmo perdendo um dente, ele vai mastigar inconscientemente do outro lado, onde tem maior eficiência mastigatória. Aí vai sobrecarregar o outro lado, vai talvez forçar só o outro lado. Aí força mais a musculatura, força mais a articulação, força mais os dentes. Isso, no médio e longo prazo, pode ser que acarrete problemas, né? Pode ser problema. Então imagina se ele perdeu os 2 molares inferiores. Aí ele perdeu 2 inferiores e não utilizou 2 superiores, na verdade perdeu 4 molares, né? 4 molares, 4 unidades importantíssimas de mastigação. Aí sobrecarrega tudo. Então isso é mais comum do que a gente imagina. Então, na hora de fazer o exame oclusal, o exame clínico lá da sua transformação do sorriso, você tem que prestar atenção. A perda de dente de molar inferior, primeiros molares, é muito comum.
e pode acarretar. Eu sempre falo assim, meus pacientes. O projeto nosso é que você, eu nunca falo assim morrer, né? É que você vá até o fim com seus dentes na boca. Até o fim quer dizer que até a morte, mas eu não falo morte, até o fim. Então, você tem que pensar no médio e longo prazo, né? Décadas para frente, até o fim. Então, essa perda de um dente é importantíssima. A gente tem que orientar o paciente a poder repor essa perda de dente o mais rápido possível, né? A escolha número 1 é o implante, né? Todo mundo sabe, quando possível. Mas então, é uma coisa que o paciente chega para você, né, com uma demanda estética, mas você tem que observar, né, que a função, quando você vai fazer uma reabilitação, por exemplo, né, a Cristiane aí, que é a colega aí, reabilitadora, como é que você faz uma reabilitação? Essas reabilitações aí que eu ouço falar aí, que faz 28 dentes de uma vez, 14 dentes de uma vez, aumente o DVO, pelo amor de Deus, gente. Quando você aumenta a DVO, para estar na moda, isso, nós vamos aumentar a DVO para aumentar o espaço dos dentes, para poder fazer os dentes maiores, mais bonitos. Quando você aumenta a DVO do paciente, você está mudando tudo. Você está mudando, né, a própria dimensão vertical de oclusão, você vai ter que mudar a relação intermaxilar, né, porque a MH inicial nunca vai ser a MH final, porque você está mudando a DVO, você está mudando todas as faces oclusais, né? Isso é um problema. Então, vamos com calma, né? DVO é um outro aspecto, outra aula, né? Mas é para poder prestar atenção, né? Nas coisas que a gente vê por aí, a gente fica meio assustado, né? Nós que somos aí um pouco da velha guarda, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Muito bem. Então, estou com um roteiro aqui só para poder ver. Muito bem. Outra dica importante. Eu falei, primeira dica, contato bilateral simultâneo. A segunda dica de hoje foi o diastema, né? Quando você tem diastema, você tem que ver o histórico desse diastema, para você não entrar numa fria. E a terceira dica que eu dou hoje, né, que também é uma regra básica da oclusão, né? A multiproteção é a regra básica da básica, a segunda regra básica, que é a terceira dica de hoje, é o contato bilateral simultâneo, estabilidade oclusal. Então você tem, e aí Betone, beleza? Como é que você tá? Então você tem que observar. Tá. Deixa eu tirar aqui. Essa tela ainda tá, né? Muito bem. Agora estou eu aqui. Você tem que observar, obrigado aí pela dica. Você tem que observar que na mastigação, na MH, né, na máxima intercuspidação habitual, os dentes têm que tocar simultaneamente, lado direito e esquerdo, tem que ter contato bilateral simultâneo e de mesma intensidade, tá? Com o máximo de dentes possíveis tocando. Essa é uma regra importantíssima, né, de você observar a oclusão do paciente, né? Principalmente nos ajustes. Quando você vai ajustar uma restauração, por exemplo, que você está ajustando, mesmo que seja uma lente de contato, né? Às vezes a lente vai envolver 8, 10 dentes e entra um pouquinho no premolar, você tem que entrar um pouco na face oclusal. Ou na palatina, né, do canino, do lateral, quando você aumenta o dente, né, vai fechar a diastema, aquela região que você aumentou, ela vai entrar em contato, né? Então, na região posterior, por exemplo, ela deve ter contato bilateral simultâneo, né? Então você tem que perguntar ao paciente, né, depois que você faz um aumento, um acréscimo, uma restauração, lente de contato na face oclusal, por exemplo, se o contato está igual. Assim, olha, a gente tem que falar com o paciente. Seguinte, o contato desse dente que eu estou colocando, que eu restaurei, tem que ser igual aos outros dentes. Você não pode ele sentir tocar primeiro. Ele tem que tocar junto com os outros, tanto do lado direito que eu estou tratando, quanto do outro lado. Fecha para mim e observa, por favor. Vê se está tudo ok. Essa é uma condição de o paciente entrar com MH. Se você vai tratar um dente só, talvez, não vai fazer reabilitação, não vai mexer em RC, DVO. É uma restauração comum, né? O paciente está ok, oclusão ok, não vai mexer em RC. Então, essa restauração que você fez tem que
ter a estabilidade, contato bilateral simultâneo. Né? E eu vou dar uma dica, né? A quarta dica, a dica bônus, que eu vou chamar assim, para você fazer um ajuste em um dente posterior, né? Que é um assunto dente posterior. Unitária, por exemplo. Então, a quarta dica. Você vai ajustar um dente posterior, antes de ajustar, você tem que ter memória fotográfica ou fotografar. Você tem que ir lá no canino do mesmo lado. Por exemplo, estou fazendo restauração no dente posterior, uma classe 1 no 26, por exemplo. Aí você tem que olhar no canino esquerdo, a relação de canino, como é que está. Geralmente eles se contactam, eles tocam, normalmente. Então, se eles estão tocando, se eles não estão tocando, IMH, antes de você mexer. Aí, você vai observar o canino. Como é que está? Que no final, para facilitar o ajuste oclusal, às vezes a peça dá muito ajuste, gasta muito tempo. Aí, para você adiantar seu tempo, não gastar muito tempo no ajuste oclusal, a relação de canino antes e depois tem que ser igual. Então, para não precisar ficar perguntando muito ao seu paciente se está alto ou não, aí gasta mais tempo ainda, aí você vai observar o canino lá. O canino pré, algum dente de referência, tem que escolher algum dente de referência, algum contato de referência. No início e no final tem que estar igual. Se você colocou a sua peça, fez a restauração e está bem longe, você, nossa, vai gastar muito tempo para ajustar. Para gastar menos tempo ainda, porque ajuste oclusal é uma coisa que gasta tempo, é você observar lá no canino, por exemplo, você vai desgastando, vai marcando com carbono, desgastando até o canino, no caso aqui, chegar na posição igual estava antes. Mesmo assim pode estar alto. Tá? Aí sim você vai começar a perguntar ao seu paciente se está alto ou não, nesse momento. Até então não precisa. E com isso você ganha bastante tempo. E se for uma restauração de cerâmica, se estiver muito alto, eu gosto de começar, para ganhar tempo, eu gosto de começar esse ajuste com um carbono de 200 micras, um azul da Bausch. Né? Eu vi aquele carbono assim, mas que carbono grosso, mas para que ele serve? Para que um carbono tão grosso assim? Aí eu percebi a função, né, dele. Ele é muito importante, sempre tem ele aí. Para quando está muito alto, restauração de cerâmica, que às vezes esse carbono normal, o filme, às vezes não marca direito. Esse carbono azul marca mesmo. Então quando está muito alto, eu vou marcando com ele, eu vou desgastando. Quando chega lá no canil, observa que está igual antes. Aí sim eu vou com carbono mais fino, de 40 micras, 40 micrômetros, né? Por exemplo, o Aquafilme. Aí ele marca, vai marcando, até chegar, até o paciente. Aí que você começa a perguntar, não, tá bom? Aí você vai, tira, marca, desgasta, marca, tira, desgasta, até o paciente falar que tá bom. Aí o paciente está deitado. Às vezes ele levanta, você tirou tudo, já achou que terminou, já poliu o dente, já fez o polimento lá de cerâmica, porque quando você desgasta, você tem que polir. Aí você levanta, o paciente senta, você já, às vezes já até tirou a luva, já cansado, já, aí o paciente fala assim, doutor, acho que tá alto ainda. Então, uma dica de ouro aí que eu te dou. Para que isso não aconteça, ou para diminuir a chance disso acontecer, que é desagradável, né? Você já deu como serra da sessão, aí tem que voltar tudo de novo, aí o paciente deita, põe o lavador, põe luva. O que você faz? O que eu costumo fazer para evitar isso? Diminui bastante a recorrência desse fato. Depois que o paciente fala que tá bom, eu ajusto mais 2 vezes. Ah, tá bom, beleza. Então fecha de novo. Aí marcou, eu desgasto. Mais uma vez, fecha, desgastou, marcou, eu desgasto. Então o paciente, quando fala que tá bom, eu desgasto mais 2 vezes. Aí eu acho que ficou bom. Aí isso parou de acontecer. Porque isso pode acontecer mesmo, né? Muito bem. A Camila perguntou, do mesmo lado da restauração ou contralateral, o canino? Assim. Então essa dica do canino, obrigado pela pergunta, Camila. Essa dica do canino é do mesmo lado, né? Eu costumo olhar sempre do mesmo lado, né? Então eu tento gravar, eu sinceramente não tiro foto, né? Eu tento gravar sem o canino toca. Então beleza. Quando é peça, aí você consegue tirar da V na hora, né? Tirou a peça, fecha, aí você vê o canino. Colocou a peça, fecha, tá longe, aí é triste. Mas fazer o quê? Aí, às vezes, tira a peça, fecha, o canino toca. Colocou a peça, o canino toca. Aí é bom.
Aí você vai ver que vai gastar pouco tempo. Aí sim, aí você fala assim, nossa, o laboratório é muito bom, né? Ou o seu registro ficou top. Porque muitas vezes quando dá assim, acontece, gente, acontece com todo mundo, né? O pessoal acha que com o professor não acontece as coisas. Acontece. Vixe, acontece. Tem vezes que o paciente chega, coloca a peça, fecha, aí tal, assim, meu Deus, pelo menos uns 20 minutos aqui eu vou perder esse ajuste. Quando está muito discrepante demais, aí já peço, já faço um novo registro, porque isso foi problema ou de registro do paciente ou problema na montagem. O registro está certo, mas montou errado. Isso diminui muito quando você faz, mesmo que uma peça unitária, você faz um molde total, né? Não parcial. O parcial está mais sujeito a isso, mais sujeito a erro de registro e erro de montagem no laboratório. Mas, se você quiser ganhar tempo e economizar material, faça parcial, mas assuma os riscos. Mas isso acontece, né? Então você vai olhar no mesmo lado, tá, Camila? Então é o seguinte. Então já deu assim, um tempo que eu estava estipulando para essa live. Deixa eu ver se aqui eu falei minha colinha aqui. Isso. Então assim, a oclusão eu vejo como o seguinte. A oclusão eu vejo como, sabe aquelas historinhas do nome de diabo, é muito feio, né? Mas da consciência, da razão e da emoção. Tipo assim, é isso. A oclusão seria a razão. Olha, você tem que ir com cuidado, né? Observe os dentes posteriores, faça um bom exame, boa radiografia, talvez um modelo de estudo. Observe bem a oclusão e a tentação lá da emoção. Não, vamos fazer esses dentes aí, vai ficar bonito, vai ficar legal. Aí entra na vibe do paciente, o paciente está ansioso, né? Geralmente o paciente está ansioso para fazer, fez o mock-up, achou lindo, vamos fazer. Mas aí não, eu tenho que fazer isso aqui, tem que olhar a região posterior primeiro. Mas aí sim, eu vejo como isso. E é o seguinte, a oclusão eu vejo como se fosse uma aula, né, no caso aqui, ó, o telefone tocando aí. A aula que eu falei, né, esse título da live, não se esqueça dos dentes posteriores nesse mundo de transformação do sorriso. Na verdade, é uma aula de oclusão que eu dei. Só que eu não falei que era aula de oclusão porque aí ninguém ia querer ver, porque oclusão o pessoal acha que não curte muito. Mas o principal, né, da longevidade do tratamento da transformação do sorriso é a oclusão. A oclusão que dá a base de sustentação para a longevidade dos tratamentos. Então, se você tem uma oclusão equilibrada, né, você vai ter um tratamento longevo. Tudo que a gente quer é isso, né, que o nosso tratamento dure, né, para o paciente ficar satisfeito e indicar, voltar, né. Então é isso, pessoal. A live hoje é isso. Nós vamos ter uma próxima live na sexta-feira, né? Vou falar sobre, vou pegar minha colinha aqui, 5 dicas para o sucesso em cimentação adesiva em dentes posteriores. Vou falar sobre cimentação adesiva em dentes posteriores na sexta-feira às 18h30. Né? Eu sei que sexta-feira é um dia, né, que o pessoal aí quer na gandaia, mas segura um pouquinho antes de sair à noite para beber, comer, dá uma olhadinha na minha live. Vai ser curtinha também, de 30 minutos, que eu vou dar dicas importantíssimas para o sucesso, né, das restaurações em dentes posteriores. Ok? Então, pessoal, muitíssimo obrigado por estarem comigo. Tem muita gente legal aí. A Cristina está aí firme e forte. O Paulo entrando, não deu para ver. Ô, professor! O professor entrou aí, meu Deus. Que honra, professor Saul. Uma sumidade na pediatria. Muita honra. Eu lembro no dia, professor, que eu era estudante ainda, seu. Então, eu fiquei até emocionado. Aí eu estava passando slide para o senhor. Aí o senhor me viu assim, nossa. Aí tinha eu, meu colega, assim, nossa, Emílio e não lembro quem sim. 2 pessoas que eu gosto muito passando meus slides, que bom. Olha só o que eu lembrei. Coisa de mais de 30 anos atrás. Saúl, beijão. Gosto muito de você. Pessoal, muito obrigado aí. Cássio aí de Conceição, Camila. Quem tiver dúvidas, né, sobre o que eu falei, quiser maiores esclarecimentos, um maior conhecimento, quiser aprofundar um pouquinho, estão as notas aí no direct, no Instagram, pode mandar mensagem, fica à vontade. Sou um professor, estou aqui para ensinar e ajudar vocês. O objetivo meu é que a odontologia se eleve,
que seja boa para todo mundo falar bem da odontologia, ok? Então, muito obrigado aí, boa noite, bom descanso, obrigado por estarem comigo aí, tudo de bom, viu? Tchau, tchau, obrigado.